em forma de esperança, de tranquilidade, de paz interior, de fé, de renovação. Estamos vivendo um período de renovação para um mundo melhor, então a necessidade interior da reforma íntima, que é o maior trabalho que nós temos que desenvolver nesse período de transição que nós estamos passando. O trabalho que nós temos que ter é nos reformar, nos tornarmos melhores. E para isso tudo exige um trabalho muito grande, exige toda uma colocação de interior, de dedicação, que nós chamamos ser o trabalho da reforma íntima. E sabemos que para sermos pais também, né, nós temos que desenvolver um trabalho muito grande, um trabalho de monetário, um trabalho financeiro, um trabalho educativo e um trabalho de moral, como exemplo para a nossa família. Então fica aqui os parabéns para vocês, a força e a coragem. Como diz André Luiz, terminado um problema, vamos aguardar outro. Que essa é a nossa vida, é a nossa evolução. E hoje nós vamos falar... Eu falei boa noite ou bom dia para vocês? Bom dia? Foi bom dia? Porque eu falo boa noite, todos não vão palestra mais à noite, boa noite, presto muita atenção. Falei bom dia, então bom dia para vocês. Hoje nós vamos falar justamente, fazer uma pequena comparação entre ociosidade e o trabalho. Jesus falou que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Olha que importância que ele falou. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Querendo dizer que nós somos chamados para um trabalho, para uma dedicação, para um esforço pessoal, e às vezes a gente se coloca na ociosidade. Deixa para amanhã, deixa para depois, eu estou sem tempo agora, sou muito novo, vou começar a rezar, e nós não sabemos que hora que a nossa amiga, aquela que nós chamamos de morte, vai bater na nossa porta. Ou seja a morte física, ou seja mesmo a morte espiritual, dos nossos sentimentos, de repente uma tristeza, uma depressão, uma angústia, nos toma de improviso e nós ficamos sem atitudes. Por isso a importância de nós estarmos todo o tempo analisando e pensando na nossa reforma íntima, na nossa maneira de atender ao chamado do Mestre, de sermos os escolhidos, de atendermos ao seu chamado. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 685, na Lei do Trabalho, lá fala sobre a desordem e a imprevidência. Lá diz assim, a desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. Olha só, o que é desordem? É falta de disciplina, falta de ordem. O que é imprevidência? Falta de previsões, pessoas sem objetivo. A desordem e a imprevidência são as duas maiores doenças na sociedade humana que nós estamos vivendo. Na família, no relacionamento, falta ordem, falta disciplina. Kardec falou, para sermos espíritos evoluídos, para evoluir nós temos que ter três coisas na nossa vida, viu, Paulinho? Disciplina, disciplina e disciplina. Kardec foi categórico nisso daí. E lá na bandeira do Brasil, o que está escrito na bandeira do Brasil? Grande e lindo no meio. Ordem e progresso. Então, sem ordem, sem disciplina, nós não chegamos a um progresso. E Deus, sabendo a necessidade desse trabalho, diria para nós assim, se Deus tivesse nos liberado do trabalho, nossos membros estariam atrofiados. Se Deus tivesse nos liberado do trabalho intelectual, do estudo, do progresso intelectual, nós estaríamos na edade da pedra, nós estaríamos aí no instinto animal, tá? Mas há necessidade do trabalho. E lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito no capítulo 25, item 3. Buscai e achareis. Produza que você será recompensado. Porque você é o filho direto das suas próprias obras. E o mérito... E terás mérito segundo o que tiveres feito. Veja bem, então. Sair da ociosidade. O que é ser ocioso? É deixar para amanhã. Na questão espiritual, nós deixamos já para amanhã o nosso progresso espiritual. Nós dizemos, na próxima encarnação, eu vou ser tal coisa, vou fazer isso. Essa eu já fiz muito. E nós sabemos que a pressa é nossa. A pressa não é de Deus, a pressa não é dos espíritos, a pressa é nossa, da nossa evolução. Na próxima encarnação. Então, o trabalho é uma atividade útil. Tudo que nós fazemos é atividade útil, nós muitas vezes não entendemos como, mas é um trabalho. Não pensamos apenas no trabalho remunerado. Não vamos pensar apenas no trabalho que se ganha, o trabalho voluntário, que é uma explosão hoje nesse momento. Então,
cada vez mais nós estamos conscientes, a doutrina nos diz que estudar é preciso, trabalhar é necessário e amar o próximo é o caminho mais curto que nos leva a Deus. Fazemos um trabalho em prol de nós e de outros, de acordo com a nossa capacidade. Nós temos a liberdade de ter esse trabalho, de fazer para a nossa evolução e para o próximo. Nos mundos superiores, a natureza do trabalho não é essa que nós estamos aqui. É um trabalho que é uma coisa mais light, mais pensamento, mais oração. E ficar em tempo ocioso lá é realmente um suplício. Ajuda-te que o céu te ajudará. Procura que achará. Batei que a porta vos abrirá. A gente vê muitas vezes as pessoas lamentando, dizendo que eu fiz a entrevista, fiz o tratamento, não valeu nada. Temos que prestar atenção nas mudanças de conduta. Temos que prestar atenção se nós estamos batendo na porta certa. Se estamos batendo na porta da esperança, do otimismo, do trabalho, ou se estamos ainda batendo na reclamação, na lamentação, naquela porta que não nos leva a nada, nas tristezas. Em que porta nós estamos batendo? Porque é claro que quando nós batemos na porta que nos chega a Deus, através da reforma íntima, nós somos ajudados. Isso nós não temos nem que ter dúvida alguma. Nós somos ajudados. Então, fazer alguma coisa, o que significa? Às vezes a gente fala assim, olha, eu não faço bem, mas também não faço mal para ninguém. Pois nós já estamos fazendo um pequeno mal, porque nós estamos deixando de fazer o bem. E lá no livro dos Espíritos diz assim, nós somos responsáveis não pelo mal que fazemos, mas pelo bem que nós deixamos de fazer. Todos nós temos uma palavra, todos nós temos um tempo, todos nós temos uma oportunidade para fazer alguma coisa. Por quê? Porque o tempo ocioso nos leva a egoísmo, nos leva a pensamentos negativos, nos leva a mágoas. Então, às vezes a gente vai no psicólogo, psiquiatra, sei lá o quê, no médico, ele fala, não acho nada em você, procura alguma coisa para fazer, ocupa seu tempo. Porque mente desocupada é um campo grande para as doenças, que se iniciam aqui e depois nós psicossomamos, que transfere para o corpo físico. Sempre. A doença inicia na mente. Adoece a mente, adoece o pensamento, adoece o espírito, adoece o perispírito, adoece o corpo físico. Isso é uma norma. Então, gente, nós falamos às vezes da riqueza, do valor que tem. A riqueza é um grande fator de progresso. O rico nunca vai... Então, nós temos que entender o que o Evangelho falou, que ele falou muito simbolicamente que Jesus falou. Não é questão da riqueza, do poder, de ter. É como usar. Nós sabemos hoje que a riqueza, o poder social, o poder econômico, o poder político, é uma grande arma para que a humanidade seja melhor. Somente como nós usamos isso. Então lá diz também no Evangelho, que fala que a riqueza é considerada um progresso, é um elemento de progresso para nós, que nós temos que usar na oportunidade que nós temos. Tanto a riqueza material financeira, quanto a riqueza intelectual, quanto a riqueza de bondade, de amor, que nós podemos fazer para o próximo. Agora, nesse século XXI, diz Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco, é o século da luz, é o século da informação, é o século da separação do joio e do trigo, do bem e do mal. Tá? Então, nós temos observado aí um outro tipo de trabalho, que é uma explosão muito grande, principalmente entre os jovens, que é o trabalho voluntário. Ele não rende moeda, ele não rende dinheiro, ele não rende nada. Ele rende uma satisfação pessoal. No primeiro caso, trabalhar para o financeiro, para o monetário, nós damos uma melhora para aqueles que nos rodeiam, de fora para dentro. E nós temos essa recompensa. Porque todo esse mundo moderno que nós estamos vivendo, essa facilidade de tudo, é tudo por conta do trabalho de muitas pessoas, tá? De muita dedicação, de muita luta. E o trabalho voluntário é essa doação de autoabnegação, de amor, que nós não recebemos nada de dinheiro, mas nós recebemos uma sustentação muito grande, enorme, que nos leva realmente a acreditar que nós somos pessoas, espíritos que não estamos aqui de passeio, para trocar o carro, para comprar roupa, para fazer uma casa melhor, para isso. Nós estamos aqui para produzirmos, para sermos trabalhadores do bem, para sermos aqueles que já fomos chamados e hoje estamos atendendo ao chamado. Jesus foi o modelo perfeito dos dois trabalhos. Ele trabalhou, estava lendo ontem o livro de Humberto de Campos,
Chico Xavier, nosso amado Chico, que fez um trabalho maravilhoso. Naquele livro dele, A Boa Nova, vocês já leram A Boa Nova? É maravilhoso esse livro. São historinhas que passam lá na época de Jesus. E tem lá quando Jesus, juntamente com o seu trabalho voluntário, com o seu ministério de amor, que ele saiu a pregar, ame seu próximo como a si mesmo, Jesus fazia um trabalho na oficina com o pai José. Aliás, o pai José é tão pouco falado, né? Na manutenção da família, na ajuda. E quando ele, às beiras do mar da Galileia, chamou os seus discípulos para se tornarem seus apóstolos, Pedro, Tiago, todos os apóstolos, André, todos eles, Filipe, ele falou, venha comigo para pescar, não peixes, para nós pescarmos as almas. Vocês são os chamados, foram os escolhidos, atendem a esse chamado. E eles atenderam ao chamado, e hoje nós podemos dizer que foram rotas de percurso de uma luminosidade muito grande, porque eles foram a luz do mundo e o sal da terra. É o que pedem para nós. O que é ser a luz do mundo? É ter sempre uma palavra. O que é ser o sal da terra? É ser o tempero, né? É saber que tem um equilíbrio, que tem ordem, que tem disciplina. E eles aceitaram esse trabalho. E esse trabalho, lucraram exemplos para nós, muitos, e deram para eles, assim, a oportunidade de resgatarem o tempo passado de outras encarnações. Portanto, meus amigos, voluntariado é uma explosão. E a coisa mais linda que eu estou hoje observando, porque eu adoro os jovens. Quando falam mal dos jovens para mim, vão encontrar uma barreira, porque eu acho que a gente tem que aprender muito com eles. E eles estão num trabalho maravilhoso. Eles não têm esse preconceito que ainda existe às vezes em nós. Eles estão quebrando os parâmetros de todos os preconceitos. Ah, porque o trabalho voluntário era assim. Quem não tinha o que fazer. Ia lá fazer um trabalho para o próximo. Ah, está desocupado, aposentou e o dia que queria. Hoje, minhas queridas amigas voluntárias, vocês sabem, nós temos disciplina. Nós temos dia certo. Nós temos regulamento. Nós temos tudo no nosso grupo voluntário do câncer. Tá? Então hoje não é aquele que não tem o que fazer. É aquele que despertou a luz para fazer alguma coisa para o outro. E estamos vendo os jovens fazendo isso. Empresários, empresárias, mães, tendo filhos pequenos, profissionais, se dedicando às causas, seja na igreja, seja na casa espírita, seja onde for. Seja na doação financeira, seja no trabalho voluntário material. Estão lá a nossa juventude, sendo a luz do mundo. E Jesus, no Evangelho, tem aquela passagem da figueira seca. Quando ele vinha de volta para a cidade, ele teve fome. E ele chegou até a figueira e foi comer os frutos. E não tinha um fruto. E Jesus, simbolicamente dizendo, falou, aquela figueira nunca mais vai produzir frutos. E os discípulos ficaram olhando aquilo ali, ficaram assustados, admirados, porque a figueira diz lá que ela secou, simbolicamente. Tá? E ele falou para eles assim, olha, vocês estão admirados, mas se vocês tiverem fé, vocês podem fazer o que eu fiz ou mais. Vocês podem transportar esse monte para lá. Querendo dizer, os obstáculos que vocês têm, vocês podem superar. Na obra de Karl Barth, outra obra para vocês lerem, chama Parábolas e Ensinos de Jesus. Obra de Karl Barth, Parábolas e Ensinos de Jesus. Lá, ele diz que o que nós precisamos da árvore são os frutos. E o que nós precisamos das religiões são as boas ações. Por quê? Porque fé sem ação é uma coisa morta. Então, o que é ter religião? O que é ser religioso? É colocar a nossa espiritualidade, a nossa fé em ação. É isso que nós precisamos. É isso que Jesus falou, o que está no Evangelho, no capítulo 19, no item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que explica a passagem da figueira seca. E lá ele fala que representa todo o indivíduo ou toda a instituição, incluindo as religiosas, que podem ser úteis, mas não são. Não produzem nada de bom. Que todos os sistemas, todas as doutrinas, que não produzirem nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a pó. Serão reduzidas a nada. É essa a passagem, a explicação da figueira seca. Portanto, é um convite para nós, que trabalhemos imediatamente na nossa reforma íntima, que é o maior trabalho que nós temos que fazer.
renovação de pensamento, de sentimento, de maneira de ser. Sermos altruístas, quer dizer, tirarmos o que é de bom em nós, nós temos o bom e o ruim dentro de nós. Vamos levantar, porque é hora de agir, é hora de fazer alguma coisa. É a separação do joio e do trigo que falou Jesus na parábola. O que é a separação do joio e do trigo? O homem, na surdina da noite, plantou a erva daninha lá junto com o trigo. E daí, se fosse arrancar a erva daninha, arrancava o trigo junto. Aí ele falou, calma lá, ô meu servo. Espera crescer o trigo, daí a gente vai separar. É justamente o que nós estamos fazendo. Nós hoje recebemos a informação de Jesus, a sua passagem, seus ensinamentos pelo Evangelho, nós já compreendemos o que é certo e o que é errado. Então nós já temos a responsabilidade de arrancar o joio. Eu vou sair pelo bem, sair pelo escanteio aqui desse lado, que eu vou me sentir melhor. Dar trabalho, fazer alguma coisa, estar em atividade, em pensamento, ter objetivo na vida, gostar de fazer o bem. Esse é o papel que nós estamos nesse século XXI. Tem uma historinha do livro, olha, outro livro, acho que é o 5º já, hein? Vocês lerem. Então, depois vamos fazer uma sabatina, novo nessa sabatina, né? No livro Alvorada Cristã, de Nélio Lúcio, na psicografia de Chico Xavier, tem uma historinha que chama O Maior Pecado. Então conta que um sacerdote desejava ensinar a seus discípulos o caminho do céu. E rogou a Jesus que lhe fosse revelado qual era o maior impedimento para que os seus discípulos atingissem o céu. E dormiu, e à noite, em sonho, ele foi até as portas celestiais. Lá, encontrou um anjo, e o anjo falou, o que você quer aqui? Eu vim aqui descobrir qual é o obstáculo que está me impedindo meus seguidores de atingirem um caminho do céu. Ele falou, faço, mas parece que eles não saem do lugar. Eu sei, falou o sacerdote, que tem 7 pecados capitais que impedem. Aí, o anjo falou para ele, e quais são os 7 pecados capitais? Aí ele diz, soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e a preguiça. Delas nascem todas as outras imperfeições. Isso mesmo, falou o anjo. E ele disse a ele, se o soberbo trabalhasse para o bem de todos, não encontraria motivo nem tempo de cultivar o orgulho, achando que ele é o centro do universo. E disse, se o avarento conhecesse o valor do trabalho, o valor do suor na conquista da moeda para nós estarmos em pé e mantermos nossa família, na felicidade do semelhante, fazendo alguma coisa para o outro, não se entregaria ao desejo de acumular dinheiro lá do baú e não fazer nada com ele. Se o homem inclinado às tentações, os prazeres fáceis, às traições, a prudência de despender as próprias forças em favor da elevação do mundo coletivo, não tinha tempo a tanta coisa ruim. Se as pessoas iradas, coléricas, estivessem dispostas a servir de acordo com os desígnios de Deus, não envenenaria a própria saúde com sentimentos ruins. Se o guloso vivesse atento às tarefas construtivas, não comeria em excesso e teria o tempo de dedicar um pouco ao outro. Se o invejoso usasse a existência no trabalho digno, não gastaria tempo observando a vida alheia. Portanto, meu amigo, como vê, o maior dos pecados é a preguiça. Dele nascem todos os pecados, todos os outros pecados. Portanto, sabe qual é a solução? Falou para o sacerdote. Dê trabalho para as suas ovelhas. Fala que elas vão trabalhar. Coloca a sua fé em ação. E conta lá que o sacerdote no dia seguinte acordou, tendo uma visão diferente. E todos observaram que ele mudou o percurso das suas pregações. Não só pregava, mas dava trabalho, ocupação para os seus seguidores. Tem no livro Libertação pelo Amor, outro livro, de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, que explica a parábola do pai que tinha 2 filhos. E conta ali que um pai chamou um filho para trabalhar na vinha, e o filho falou, eu vou, rapidinho, não vou, me espera que eu vou, não foi. Lá está lá contando essa história. Lá do Evangelho, essa passagem. Falou para o outro, vai trabalhar na minha vinha. E ele falou, não vou não. Estou ocupado, não tenho tempo para isso. Mas depois ele pensou e foi. E foi. Essa parábola nos mostra que trabalhar na vinha é o grande desafio do cidadão moderno. Além de trabalhar para o seu trabalho monetário necessário, para depois ter uma aposentadoria e não saber o que fazer,
andar a pé com o carro da garagem para ocupar mais o tempo, né? Eu tenho muito tempo. Se eu for a pé, eu demoro mais, porque eu tenho muito tempo ocioso. É aí que pega. É aí que pega. E o cristão decidido nesse mundo, que além desse trabalho já aposentado, ou justamente com ele, fazer alguma coisa em prol do outro. Por quê? Porque a ação voluntária enriquece aquele que recebe. Engrandece mais ainda aquele que doa. Aí Francisco de Assis disse, é dando que se recebe. E diz que o maior problema da humanidade é a preguiça mental. Nós não paramos para pensar. Os dogmas que a igreja tem hoje, que nós aceitamos como realidade, tudo por conta de que a humanidade não pensou e começou a plantar alface de raiz para cima. Outro livro que eu vou citar para vocês, aliás, é do palestrante de Jaú, São Antenor Zago, radialista, vocês devem conhecer. Ele escreveu um livro que chama O Diabo Riu. É uma conversa entre o diabo com o humano. Leiam esse livro, é muito legal. E ele conta essa história de plantar o alface com a raiz para cima. E aqui, nessa parábola, é justamente essa questão. Ali ele conta uma historinha assim, que tinha um entrevistador, começou a entrevistar as pessoas para um trabalho lá, de ser contratado para um trabalho. E chegava e falava assim, você tem que plantar alface com a raiz para cima. Você aceita fazer isso no trabalho que eu estou te ofertando? Aceito. Todos diziam que sim, na pressa, no imediatismo de serem empregados. Aí chegou um e falou assim, o que tem que fazer aqui é plantar o alface de raiz para cima. O outro falou assim, não posso. Isso aí não vai dar certo. Acha plantar o alface com a raiz para cima? Como que vai pegar? O serviço é assim. Se você pensou, você não foi imediato, você viu que não ia dar certo, não teve medo, enfrentou, o emprego é seu. Nessa parábola dos dois filhos, nós estamos, significa as duas humanidades. O filho que pensou e falou, eu não vou, mas depois ele refletiu, falou, não, plantar alface com a raiz para cima não dá certo. E o filho que disse, eu vou, e não foi. Então são as duas humanidades, aquela que já pensa, que reflete, que decide, que diz que é legal para mim, eu tenho que fazer alguma coisa não vai bem, e muda o percurso da vida, e aquela outras pessoas da humanidade, dividida em dois filhos da humanidade, que continua aceitando tudo sem discussão, continua aceitando tudo dogmaticamente, continua aceitando tudo sem dizer se é bom, não é, eu continuo plantando o alface com a raiz para cima. Certo? Então é hora de pensar, respeitando o livre-arbítrio de cada um, a responsabilidade, a capacidade, é hora de nós pensarmos o que é que nós estamos fazendo aqui. Paulo, na carta de Timóteo, ele fala que o trabalhador que trabalha é o que goza os frutos em primeira mão. Lembremos que trabalho é toda atividade útil, não é só atividade de ganhar dinheiro, é toda atividade útil. E Sócrates, já 500 anos antes de Cristo, ele já se referia ao bem e mal. Ele não falava bem e mal, ele falava sabedoria e ignorância. Porque ele dizia já naquela época que a pessoa que pratica o mal, ele é ignorante do bem. E ele não tem consciência de que todo bem que nós fazemos retorna para nós. Mas todo mal que nós promovemos, pela lei de causa e efeito, nós vamos dar de conta de frente com ele. Aqui, nessa encarnação, ou outra encarnação. Como castigo de Deus? Não, como castigo de Deus. Como uma lei de causa e efeito. Vivemos uma lei de causa e efeito. Se existe a causa física, se nós colocamos esse copo no fogo, ele vai ter uma reação. Qual é a reação para o fogo? É quentura, esquentar. Se colocamos na geladeira, está dentro daquela lei, da lei física. Vai esfriar, vai gelar. Então somos nós, se nós promovemos o bem, não precisamos ficar preocupados se alguém olhou, aplaudiu. Vamos ter certeza que nós já estamos recebendo. Porque Pedro, na carta de Pedro, ele dizia, tende caridade para com os outros, porque a caridade cobre a multidão de pecados. Que caridade que ele se referiu? Não é a caridade de dar uma cesta de comida apenas, é a caridade do amor, de você sentir prazer em fazer o bem. Porque quando nós fazemos o bem, e fica aquele negócio que fica nos cutucando assim, nossa, acho que eu fiz muito, viu? Será que aquela pessoa merece essa caridade? Será que ela precisa? Problema dela. Nós estamos para servir o necessitado. Se ele se coloca numa postura de mendigo espiritual e vem pedir por avareza,
por egoísmo, a nossa obrigação é fazer o que nós estamos fazendo. Agora passamos a bola para ele. Problema seu, agora a responsabilidade não é sua. O que você fez, o que você vai fazer com o que você recebeu. Então veja, a cada um segundo as suas obras. O bem que a gente faz bem para nós. Há mais de 2000 anos um homem esteve aqui e falou muito firmemente. Ide e pregai o Evangelho. Às vezes a gente diz assim, quem sou eu? Quem sou eu para ficar falando isso aqui na frente para vocês? Nós não estamos nas condições de professor de ninguém. Nós estamos cumprindo o papel que o mestre falou. Vai, fala, saia. E às vezes Chico falava, não espere ser perfeito para fazer o bem. Não espere ser perfeito para tentar o chamamento de Cristo. Que aqui não existe perfeição ainda. Faça o bem que está ao seu alcance. Ide e prega o Evangelho. Eis que eu vos mando como cordeiros no meio dos lobos. E falou, vocês serão os trabalhadores de última hora, porque os últimos serão os primeiros, e muitos são chamados e poucos escolhidos. Será que Deus mandaria a gente cordeiro indefeso para ser devorado pelos lobos? Não. Falou, se vira, meu povo, eu acredito em vocês. Vocês são cordeiros, sim, no meio dos lobos. É aquele tentando bem já, mas o mal sempre sobressai. Lá no livro dos Espíritos diz, por que o mal sobressai? Porque os maus não são tímidos, eles são corajosos. Eles não medem consequências, eles não têm nada para perder. E nós somos tímidos. Aqueles que já tentam fazer o bem, você tem medo de fazer o bem. Então quando disse, Jesus falou, eis que vos mando como cordeiros no meio dos lobos, não, nos mandou os lobos, cordeiros indefesos, muito pelo contrário. Acreditou em cada um de nós e falou, vai, porque vocês conseguem. Então, na questão 574, fala daqueles que têm opção pela vida ligada à inutilidade. São pessoas que só pensam são aquelas que usam essa terapia. Eu quero lá saber, eu me virei no meu tempo, que foi péssimo, tá? No meu tempo, que não foi legal como hoje. Eu me virei, se vire. Aí você olha a cadeira do fulano até rucida, assim, até ruída de tanto ficar sentado o dia inteiro. Está desocupado. Tem tempo de pensar, tem tempo de achar que o outro tem que... Problema, vamos fazer a nossa parte. Quem vai ganhar somos nós mesmos. Tem um livro que é usado na doutrinação de espírito, na segunda-feira é aqui, né? Lá embaixo eles usam, chama Diálogo com a Sombra. É na psicografia de Divaldo, da Joana de Anjos, me parece. Não sei se é da Joana, mas é a psicografia de Divaldo. Ele fala assim, como que Deus usa os seus trabalhadores? E lá diz, Deus usa os imperfeitos para auxiliar aqueles que são mais imperfeitos ainda. Pronto. Então não queremos a perfeição. Nós não vamos ser perfeitos para fazer alguma coisa para o outro. Vamos fazendo do jeitinho nosso, da maneira que nós somos agora mesmo, tá bom. Só que podemos fazer. Vamos fazer. Em primeiro lugar, a nossa reforma íntima. Em primeiro lugar, pensando em nós mesmos. Porque no livro de Emmanuel, chama Roteiro, lá fala que ainda além da gente ser meio ocioso no tempo de ocupar o nosso tempo para melhor, com coisas que nós podemos fazer, temos ainda um pensamento dogmático, arcaico de religiões passadas, de encarnações passadas, sobre a ociosidade no plano espiritual. Eu vou lá ficar debaixo de um coqueiro, sentado, tomando água de coco, sendo abanada por alguém. Não. E os tapetes vermelhos vão se abrir quando eu chegar na espiritualidade. E trombetas vão tocar, não. Lá diz, não esperem isso. Cada um segundo as suas obras, diz lá o Emmanuel no livro Roteiro. E os amigos espirituais que vêm no trabalho de doutrinação, que vêm nos trabalhos de comunicação espiritual, falam, gente, amigos, trabalhem, amigos, usa o tempo, amigos, pensem no bem. Tá? Nós muitas vezes falamos, qualquer religião é boa. Teve uma comunicação espiritual de uma amiga, mas estuda comigo, que ela disse que ela, na doutrinação, ela recebeu um espírito que participava daquela religião, que a hora que desencarnava, vai ficar dormindo. Até o dia do juízo final, sabe?
E aí, então, no dia do juízo final, ia levantar aquele mesmo corpo que virou pó, ia nascer de novo. E ela foi para lá, achou que ela desencarnou, e acontece que ela acordou. Acordou e se viu viva lá, no plano espiritual. E ficou numa ansiedade grande, com uma preocupação enorme, em avisar os filhos, os parentes, que não era aquilo lá, não. Não é assim, não, ó. Se mexa aí, porque não é assim, não. Quando a gente desencarna, a gente chega aqui, a gente acorda, a gente continua trabalhando, a gente é o que é, nós somos a individualidade que traz dentro de nós o que nós fazemos de bem e de mal. E aí foi complicado, para fazê-la entender que cada um tem o seu tempo. Por isso a responsabilidade com a religião. O que a religião passa para nós, como ela nos informa, como é esse mundo espiritual. Isso é muito importante. Por isso a necessidade de nós iniciarmos o estudo lendo mais um livro. Nosso Lar, que mostra muito bem como é o plano espiritual. Como André Luiz chegou lá no Nosso Lar após o seu desencarne. Importantíssimo, porque abre para aquele que pensa que o céu é um lugar de nuvem, sei lá o quê, que não dá uma coisa que nós não entendemos o que é, a doutrina espírita faz esse papel. Tem aqui um poeminha de um autor desconhecido que fala ociosidade. Olha como tudo na natureza trabalha. Os pássaros trabalham, nada é parado. Olha hoje a confusão de que está o tempo hoje. A natureza está trabalhando, é necessário isso, essa poeira, esse vento, esse outono, é tudo necessário. Então diz ali, ociosidade. Tudo no universo tem movimentação, em velocidade sempre constante, deixando a vida em harmonização, não parando por um só instante. Novas estrelas são criadas por Deus, nosso Criador, que está sempre trabalhando em sua grande obra de amor. A ociosidade não nos deixa caminhar, tornando nossas vidas vazias, enquanto banhamos-nos nas ilusões dos prazeres de todos os dias. As águas dos rios, que correm tranquilas, em direção ao mar tão distante, são apenas um pequeno exemplo dessa movimentação constante. Se pararmos definitivamente de projetarmos a realidade, seremos um imenso lamaçal, estacionados na ociosidade. Um espírito de luz. Não precisa falar quem é ele. Portanto, gente, cada um de nós tem uma missão. Ah, mas que missão? Nós temos a nossa missão. Nós temos uma família para cuidar, nós temos um objetivo. Missão, se não é aquela coisa, o missionário. O missionário vem, está vindo sempre, mas não somos todos nós. As nossas provas do dia a dia podem se transformar numa missão. Podemos ser úteis, tá, a qualquer um. No Evangelho fala, Kardec diz, amai-vos e instruí-vos. Amor e instrução. Instrução com amor cobre a multidão de pecados. Porque nós começamos a entender o problema do outro pelo conhecimento. Amar e instruir melhorando as instituições, todas elas. Seja política, social, pelo abençoado trabalho da liderança espírita. Onde estivermos, coloquemos a nossa posição de líder dentro dessa sociedade. Porque nós somos chamados. Temos que ser os escolhidos. Diz lá as psicografias de Joana que nós somos considerados os novos discípulos do Evangelho. O Espírito é construtor consciente com responsabilidade de uma sociedade humana para melhor. E a responsabilidade nossa é proporcional ao nosso grau de entendimento. E estamos aqui hoje com mais sabedoria, com mais entendimento, por conta de que somos mais responsáveis. Portanto, gente, cumpramos o nosso dever. Que dever é esse? O dever para com Jesus, atendendo ao seu chamado. Muitos são chamados. Vamos ser os escolhidos. Para com Kardec, estudando a doutrina espírita. Vindo no estudo, vindo nas palestras, lendo os livros. Para com Chico Xavier, que abriu esse mundo material e espiritual. Desvendou esse véu que existia. E para com a humanidade, sendo um exemplo, sendo mais uma haste de progresso, que eu possa ser instrumento da tua paz, diz Francisco de Assis, o grande líder, o grande missionário. Portanto, essa é a nossa missão. Fazer o pouco que nós podemos fazer. Se lá não seja tão grande o que nós podemos fazer, mas vamos fazer a nossa parte. E que Jesus nos abençoe. E que continuemos em silêncio
para o trabalho que vamos receber agora, a doação espiritual fácil. Nos tratamentos que nós viemos, a prece, o silêncio é uma grande prece. Continuemos em oração mental, em silêncio, que estamos ajudando os trabalhadores lá de dentro. E antes de nós encerrarmos e fazermos a prece, nós queremos fazer um convite para um trabalho, né? Porque se detém seminário da USP Regional de Jaú, dia 17 agora de agosto, das 14 às 18 horas, o GBEM, Grupo Espírita Bezerra de Menezes, vai promover um encontro da mocidade espírita. É um momento de reflexão sobre o trabalho da mocidade espírita para dirigentes de centro ou órgãos de unificação, pais e jovens espíritas. Podem vir os pais, devem vir os pais nessa reunião, para entrar em contato com os coordenadores aqui das casas espíritas que estão fazendo um trabalho relacionado à mocidade. Tá? Então fica o convite aí para dia 17, das 14 às 18 horas, aqui na nossa casa. Dia 17 é sábado que vem. Muita paz a todos, muita luz, muito amor, que nós não percamos a esperança. Um abraço fraterno a todos os pais, muito carinho, muito amor, muita esperança. Continue ainda, que tem muito a fazer. Porque os filhos nossos são o que são hoje, pelos braços fortes desses queridos pais, que não deixaram faltar nada para eles. E que hoje eles têm em quem pensar. São filhos bons, são filhos que têm uma iniciativa, são filhos, mas eles tiveram uma retaguarda atrás. Eles têm ali, eles sabem onde eles estão botando o pé. E sabem que tem café no bule. Por isso, eles são filhos bons, porque tiveram pais bons, que se dedicaram, que deram o suor do corpo, não tiveram tempo para nada e não tiveram preguiça. Então, fica aqui o nosso abraço a vocês, queridos pais, encarnados e desencarnados. Meu pai que já foi, meu sogro, e tantos pais aqui que não estão mais presentes. O nosso abraço a todos eles, que eles recebam essa nossa energia boa. E vamos assim fechar os nossos olhos, agradecer ao Pai Maior, agradecer a Jesus, a essa doutrina maravilhosa que nós não temos como viver sem ela. Pelo trabalho que ela nos força a fazer, pela educação espiritual que nos dá, pelo abraço fraterno que nós podemos fazer aos nossos companheiros. Que possamos, Senhor, ser instrumento do seu trabalho em todos os lugares onde estiver. Que não desistamos do trabalho interior, da reforma íntima, da transformação de moral. Que possamos hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor do que hoje. Maria, Mãe de Jesus, abrace essa humanidade sofredora, derrame sobre o nosso país seu manto de luz, iluminado de muitos fluidos, de muita energia e de muita paz. Abraça os nossos queridos pais brasileiros e dessa humanidade toda, colocando no seu coração a sementinha da esperança e do amor. E que assim seja.